Eu peço que vocês peguem a palavra de Deus e abram no livro de Romanos, capítulo 13. Vamos ler Romanos, capítulo 13, que fala sobre a submissão às autoridades. Isso aqui são conselhos que estão sendo dados à igreja. Conselhos de Deus para a igreja. Então vamos ler. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resistir à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Porque ela é ministra de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz em vão a espada. Porque é ministro de Deus, e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Porque por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que lhe deve, a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, e a quem temor, temor. A quem honra, honra. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama os outros cumpre a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertar-nos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é avançada e o dia está próximo. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemo-nos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desobedientes, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Bom, irmãos, eu estendi essa leitura até essa outra parte, do versículo 8 ao 4, porque aqui ainda tem pontos que falam sobre se submeter a Deus, a lei, né, e coisas que você não deva fazer, né? E nessa palavra, nesta passagem, nessa orientação, quando a gente faz mais ou menos uma leitura por cima e a gente analisa a nossa vida e o momento que nós estamos vivendo hoje, que é um momento de conversão, é um momento de conhecimento da verdade de Deus, e que agora sim nós estamos ouvindo pregações para a nossa vida, pregações que vai nos instruir, pregações que vai nos ensinar verdadeiramente, né, como nós devemos nos comportar para agradar a Deus ou fazer a vontade de Deus. Por isso eu já começo fazendo uma pergunta para mim e para todos que aqui estão. Irmãos, depois que vocês e até eu mesmo me converti, Deus tem sido glorificado na nossa vida? Ou seja, a gente tem se comportado de forma em que as pessoas possam olhar de nós e dizer: este é o novo homem? Esta é uma nova mulher? Será que o nosso trato e o nosso comportamento realmente é de alguém novo, onde as pessoas possam realmente dizer: aquele homem foi enterrado, este é novo? Porque essa é a glória do Evangelho. Qual é a glória do Evangelho? A glória do Evangelho é a transformação da nossa vida, de um caráter mundano para um caráter cristão. A imagem e o reflexo de Jesus na nossa vida. E aí essa pergunta é difícil, que é para todos nós, irmão, porque esta pregação é justamente para fazer nós refletirmos, não é para te condenar, é para fazer a gente pensar. Esta pregação é para te acordar. Esta pregação é uma mão que está sendo colocada no nosso ombro agora e dizendo: ei, levante-se e ande.
E aí a pergunta que vem, a segunda pergunta é: mas irmão, como eu faço então para glorificar a Deus com a minha vida? E é exatamente aí que nós vamos agora exortar a palavra que foi lida. Essa aqui é apenas uma parte de como a gente deve se proceder. Essa palavra hoje está mostrando para nós como a gente deve agir como um cidadão, ou seja, como uma pessoa comum, como uma pessoa para todos os demais, os vizinhos, a lei, como que a gente deva proceder. Então aqui eu vou voltar a ler e aí a gente faz as devidas observações, né, e coloca aqui em prática a explanação da palavra. Aqui está falando o seguinte: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Irmão, não é exatamente essa autoridade que está aí na sua cidade, ou no seu estado, ou no seu país. Aqui está querendo dizer que a sabedoria que o homem teve de criar um sistema limpo, democrático, isso é luz de Deus. Foi Deus que deu essa luz. Porque quando a gente olha as coisas funcionando bem, né? Porque quem estraga é o homem que está no governo, muitas vezes do Estado, mas a estrutura com que foi criada as coisas, a gente vê, rapaz, uma sabedoria atrás daquilo ali. Se nós olharmos o nosso país, tem 3 poderes que os 3 se equilibram: legislativo, judiciário e executivo. Quando você vai ver, aí você para pensar, isso aí não é coisa humana, isso aí é algo que só pode ter sido vindo de Deus, uma revelação. Então, Deus, para aqueles que não se submetem à palavra de Deus, para aquele que não ama o próximo, para aquele que não peca, ou não rouba, ou não cobiça, porque nós obedecemos a palavra de Deus, mas tem muita gente que não é crente e não obedece. Por isso Deus estabelece as leis para poder corrigi-los. Deus se usa das leis para poder ir lá e corrigi-lo, colocar temor neles. Nós tememos a ira futura, mas para quem não crer em Deus, irmão, se não tiver um equilíbrio aqui na terra, eles vão fazer mal às pessoas sem temer a nada e a ninguém. Então tudo isso é um equilíbrio de Deus. E segue aqui: por isso quem resiste às autoridades resiste à ordenação de Deus, e aos que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer as autoridades? Faze o bem e terás louvor dela. Ou seja, irmão, as autoridades estão aí para colocar terror nos maus, nos que não temem a Deus. E para nós sejamos bons cidadãos. Os governos estão debaixo de Deus, eles são sabedoria de Deus. Então vivam de modo responsáveis como cidadão, irmão. Como pessoas que amam a lei, que amam as regras, que amam a justiça. Coisas pequenas, irmãos, mas que quando você faz, pode não ter um impacto muito grande, mas quando você faz, significa que você não está amando a justiça, você está amando o que é errado. O exemplo, quando você corta uma pequena fila, ali tem um monte de idoso, ninguém vai falar nada, você corta uma fila ali, isso demonstra o que está dentro do seu coração. O que é de Deus, ele gosta do que é correto, ele gosta do que é justo, ele gosta do que é honesto. A moça me deu um troco a mais, ninguém viu, mas ela vai ser prejudicada. Você queria ser prejudicado? Não, eu não queria. Então não queira para o próximo que você não quer para você. Isso é o que significa, seja bom cidadão. Porque de cidadão bom que não faz coisas graves, tá cheio. Mas você é um cidadão que não faz os delitos pequenos? Porque quando você pega um troco a mais e não fala para a moça, você tá roubando. Não é teu. Aquilo não custou o seu suor. Custou o suor de alguém. Mas é rico o banco, mas é dele. Deixa com ele. Não é teu, não existe bênção. Por que não existe bênção nisso? Porque o nome de Deus não é glorificado. Você quer fazer um teste? Procure alguém na rua e conta para ele aquele dinheiro que você não voltou, que você não quis dizer para a pessoa, um troquinho a mais de R$2, de 3. Conta e veja se o nome de Deus será glorificado quando você contar isso. Vai ser? Absolutamente não. E se a pessoa souber que você é um cristão, aí sim o nome de Deus
vai ser escarnecido por causa de nós. Então, irmão, sejamos honestos, cidadãos de direito. E lembre-se, estamos obedecendo a Deus. Deus nos está assistindo e está nos vendo a todo momento. Se forem irresponsáveis com o Estado, irmão, lembra-se, né? Estarão desagradando a Deus. E Deus deixou as autoridades para corrigir os maus. Irmão, não queira ser considerado mal diante de Deus. Não queira. Você pode até sofrer das autoridades, mas sofra injustiça, não justamente. Ah, o irmão foi condenado lá, mas quando você for ver, você sabe, ele era inocente. Mas por causa de alguma coisa, o Estado o condenou. Nisso tem glorificação a Deus. O nosso Senhor Jesus foi condenado pelo judiciário, pelo tribunal, e era inocente. Assim como Paulo foi condenado e era inocente. Assim como Estevão foi condenado à morte e era inocente, irmão. Aí sim, irmão, haverá galardão. Porque se você sofrer fazendo o que é errado, você só está recebendo a justa retribuição pelas suas obras. Os cidadãos decentes, irmão, não têm o que temer a Deus. Não tem. E segue aqui. Porque ela é ministra de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz em vão a espada, porque é ministra de Deus e vingador para castigar o que fazem o mal. Portanto, é necessário que lhes estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Que consciência é essa que está falando aqui? Olha, sejam sujeitos, não pelo medo do castigo, pela consciência. E aonde que está amarrada a nossa consciência, irmão? Com a palavra de Deus, está amarrada com Deus. É pela consciência com Deus que nós não devemos fazer o que é errado. Querem estar em boa situação com o governo, irmão, com o Estado, com as pessoas da sociedade, e ainda assim agradar a Deus? Sejam cidadãos responsáveis, e o governo dessa terra também vai trabalhar ao seu favor. Vai trabalhar ao seu favor. É assim que devemos ser cristãos. Lembre-se da pergunta que foi feita lá em cima, e no final dessa exortação vai ser respondida com um resumo de tudo que a gente está falando aqui. Irmão, depois que você conheceu Cristo, depois que você se converteu, a sua vida está glorificando a Deus de verdade? Você tem testemunho de que você realmente nasceu de novo? Você está praticando obras que glorificam a Deus? A segunda pergunta: como eu faço então para que o nome de Deus seja glorificado com a nossa vida? Está aqui, já estamos respondendo aos poucos. E existe um momento, irmão, existe um momento em que você deve e você pode e deve desobedecer não só ao Estado, como também ao seu pai e à sua mãe. Entenda, nós devemos toda a obediência às leis e ao pai e à mãe. Você deve a obediência, mas tem um momento, e é importante dizer isso aqui, tem um momento que você está livre dessa obediência, ou seja, você não pode obedecer. E quando isso acontece? Quando a lei, o Estado, ou a sua mãe, ou o seu pai, está incitando você a blasfemar contra Deus. Porque aí esse mandamento perde a razão. Porque existe outro mandamento que está acima desse, que fala: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, com todo o teu entendimento e de todo o seu coração. Se algum dia, vamos supor, o país inventa uma lei que você tem que chegar lá e blasfemar contra Deus. Não, aí já você chegou no nosso limite. Isso eu não vou fazer. Quando o teu pai, escarnecendo de Jesus, ele odeia porque você é um cristão e ele manda você desobedecer a Deus ou você blasfemar contra Deus, você fala: pai, eu te amo, mas até aqui eu obedeço o Senhor. Nessa ordem que o Senhor está dando para frente, eu não posso obedecer a sua vontade. E existe base bíblica para isso. Os 3 homens de Deus, Cedraque, Mesaque e Abidnego, eles eram obedientes à lei do país, mas aí deram uma lei que infringia o maior de todos os mandamentos. Eles deram uma lei que eles deveriam obedecer, eles falaram: aí nós não podemos.
chegou num ponto que eu não posso ir. Eu lhe devo obediência, rei, mas eu devo temor a Deus, ainda que a desobediência me acarrete com a minha morte. Eu pago com a morte, mas eu não fico contra Deus. E ali está a história, como todos conhecem. Deus não deixou que a morte tirasse a vida daqueles homens, porque aqueles homens enfrentaram até o ponto da morte para não negar a Deus. Lembra de uma coisa, irmão: em nenhum momento na passagem bíblica estava dizendo para eles que Deus não ia deixar eles morrer. Em nenhum momento ele diz que eles seriam lançados naquela fornalha e que eles iam sair vivos. O que quer dizer isso? Que aqueles homens estavam realmente prontos a morrer para não negar a Deus. Você está pronto, irmão, para ir até o último ponto e as últimas consequências? Porque isso significa provação da fé. Se a sua fé for viva, você não vai ter medo, porque você sabe, ainda que eu morra, eu sei que não é derrota, é vitória, porque eu sei para onde eu estou indo. Irmão, o cristão genuíno que ama a Deus sobre todas as coisas, ele não tem mais medo da morte, porque ele sabe que a morte não é derrota, é vitória. Eu estou indo morar com Deus, eu estou indo aos braços de Cristo, e nesse momento você é a pequena morte, a morte perde peso, aquele espírito grande da morte fica como um espírito de um ratinho pequenininho, e você só vai morrer se for a vontade de Deus. Isso é provar a fé. Você tem fé realmente na vida eterna? Você tem realmente fé que Jesus pagou toda a sua dívida, todo o seu pecado de uma vez por toda? É tudo isso que está sendo perguntado na hora em que a sua fé é provada. Quando a sua fé é provada, são todas essas coisas que estão sendo perguntadas aos astros e a todo o universo, como aqueles três que a gente acabou de citar. Os astros e todo o universo, quando viu aquilo, falou: estes homens realmente creem em Deus e sabe que a morte não vai separá-los de Deus. Muito pelo contrário, aí sim eu estarei nos braços de Deus de uma vez por todas. Então, irmão, entenda isso. Fora isso, irmão, você deve obediência e submissão às autoridades, ao seu pai, né? Até dentro de sua casa, ao matrimônio, o respeito, né? Você entender que a partir de agora você não é uma pessoa qualquer, levada, que não tenha, como é que eu posso dizer, que não tenha uma educação, que não tenha um pai que corrige. Nós somos um povo educado por Deus. Nós somos um povo orientado pela palavra de Deus. Então lembre-se disso, irmão. A palavra de Deus manda nós sermos submissos em toda e qualquer situação, até o ponto em que a gente não negue a palavra de Deus e Jesus Cristo. Esse é o ponto crucial. Até ali vai, mais adiante eu não posso. Mas segundo esses três versos que nós acabamos de ler aqui, versículo 4, 5, 6. Mas se vocês desobedecerem a lei a todo tempo, cuidado. Isso aqui é para quem não quer obedecer a palavra de Deus. Conforme está falando aqui, os guardas não estão aí para ficar mostrando só a sua farda bonita. Eles têm uma função e vão te levar para pagar pela sua desobediência. Ou seja, essa exortação, irmão, é sobre a nossa vida, é sobre a vida real. Deus também tem interesse, irmão, que as coisas tenham ordem, que as coisas tenham decência. E Deus não quer que os seus filhos sejam os infratores de lei e de regras. Deus não quer isso, irmão. Porque Deus colocou-nos aqui para ser a imagem do Filho. A vontade de Deus é que todos nós pareçamos cada vez mais com o seu Filho, que foi obediente, santo, amoroso e que deu a vida para que o nome de Deus fosse glorificado até o último momento. Portanto, irmão, vamos levar a nossa vida com responsabilidade, não apenas para evitar uma punição ou com medo de uma punição, mas pela nossa maneira certa de viver, uma maneira correta de viver. Vive de modo sóbrio, coerente, honesto, piamente.
para que as pessoas que ainda que não seja na sua frente, elas possam dizer, esse daí sim é uma pessoa diferente, diferenciada, né? Versículos 6 e 7. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, e a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Ou seja, irmão, para isso que nós pagamos os impostos, porque através do governo, Deus mantém a ordem nas coisas. Deus cuida dos pobres. São o governo. Você acha que é o ser humano que está preocupado quando cria projetos sociais? Isso é Deus, irmão. É a sabedoria de Deus agindo através dos homens dessa vida, desse mundo, porque Deus é amor. Quando você vê o coitado saindo de dentro de uma favela e indo morar naqueles predinhos, naquelas Coab, isso é Deus, irmão. Porque ninguém consegue fazer o bem se Deus não impulsioná-los. Se Deus não fizer, então tudo isso é trabalho de Deus. E nós, como cristãos, vamos ali atrás, fazendo aquilo o que o governo não faz, aquilo que o governo não vê. Principalmente dentro da nossa família, da nossa parentela, dos nossos vizinhos. Porque Jesus Cristo disse, se você quer se aproximar de Jesus, irmão, você quer ver Jesus, vai onde estão os pobres e necessitados. E você vai ver Jesus ali, porque foi ali aonde ele andou, foi nesses lugares aonde ele esteve presente, foi essas pessoas que ele abraçou, foi essas pessoas que ele curou, irmão. Pessoas pobres e necessitadas. Então é para isso que nós devemos pagar o tributo. Pague o seu tributo, irmão. Pague o seu imposto, ainda que a gente seja sobrecarregado de imposto, ainda que a gente sabe que homens desviam dinheiro dos impostos, eles pagarão por cada centavo que foi desviado, irmão. Cada centavo, cada um deles vão sentar diante de Jesus e vão ter que dar conta das suas obras. Isso está escrito na palavra de Deus. E o nosso papel como um cristão, faça a sua parte. Faça aquilo, mas irmão, eu não quero pagar. Faça a tua parte, irmão. Não seja desobediente. Não seja alguém que enfraqueça a palavra de Deus. Porque na hora em que você for falar de Deus para alguém, a sua palavra será fraca porque você não vive como um cristão. E o nome de Deus não vai aparecer. Não vai ser glorificado. Versículo 8, 9 e 10, irmão. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama os outros cumpre a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se algum outro mandamento nesta palavra se resume, amarás a teu Deus como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Ou seja, irmão, né? Aqui ele está dando já as pinceladas finais. Ou seja, irmãos, não façam dívidas que não possam ser honradas. Já basta a dívida enorme que nós temos com Deus, irmão. Pois ele nos fez devedores através de Jesus, para que nós amemos a todos em a todo momento, no máximo que a gente puder. É óbvio que a gente vai fazer dívidas e coisas. Não seja descontrolado. Não seja uma pessoa sem freio, né? Faça tudo com muita medida e com muita cautela, porque dívida que não possam ser pagas, irmão, isso enfraquece a forma com que você anda no meio dos seus parentes e dos seus amigos e da sociedade. Você perde força para falar da palavra de Deus. Você perde o peso e a gravidade. E isso aqui, irmão, é palavra de Deus. Não posso desviar disso. Eu não posso deixar de orientar, eu não posso deixar de exortá-los, porque essa é a minha tarefa, esse é o meu papel diante de Deus. Irmão, nós já temos uma dívida tão grande com Deus, irmão. Ele mandou nós amar os outros como Ele nos amou. Como Ele nos amou. O que significa isso? Amar mesmo que ninguém possa te dar nada em troca, mesmo que Ele não te ame de volta. Ame como eu te amei. Eu não sei se vocês entenderam. Na lei falava, ame como você ama. Não, quando Jesus Cristo veio, Ele falou assim, eu vos dou um mandamento novo, amai-vos como eu vos amei.
É um amor gratuito, sem esperar nada em troca. O que é que Jesus nos amou, esperando que nós fosse dar alguma coisa para ele, irmão? Absolutamente não. E por que ele nos amou? Porque ele ama o Pai em primeiro lugar. O Pai nos amou, por isso Jesus nos amou também. E é isso que essa palavra está dizendo aqui, e o que Deus está nos dizendo hoje também. Amai-vos como Deus também te amou. E assim, irmão, nós vamos cumprir toda a ordem, toda a lei, tudo o que nos mandam, né, fazer nessa terra. E o nome de Deus, irmão, vai sendo glorificado através da nossa vida sofrida. Aqui só tem pobre, gente simples, humilde. Mas isso tem um tempo para terminar, irmão. Mas às vezes deixar de fazer uma coisa, deixar de pagar um tributo, ou de pagar um imposto, isso não vai deixar você rico. Isso só vai te manchar diante de Deus. Não vai te ajudar com a sua situação. Paga o que você deve, Deus vai te abençoar. Paga aquilo que você fez compromisso e Deus vai entrar na sua vida, irmão. Vai te abençoar, vai te dar o dom de administrar, vai te dar o dom de você saber fazer as coisas, os negócios, e aos poucos você vai ver a benção e os prosperar de Deus na nossa vida. Mas não deixe, irmão, que pequenas coisas te manchem. Porque diante de Deus, irmão, nada está oculto. E o que mais importa para nós do que o momento em que estamos ajoelhados falando com Deus? O que mais importa, irmão? Se curva, irmão. Sinta vergonha daquilo que você não conseguiu, daquilo que você não sabe, daquilo que você não tem controle. Mas não por desobediência, não porque você acha que está fazendo de um jeitinho. Eu estou dando um jeitinho, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Você fazia até o dia de hoje, irmão. Porque a partir de hoje você é cristão. Você não vai mais viver como aquele velho homem. Ele foi enterrado e hoje você tem conhecimento do evangelho. Eu e cada um de vocês que estão aqui vamos ser mais julgados do que aquele cego que estão dentro daquela caixa cinza. Porque isso é o que diz a palavra de Deus. A quem mais ele deu, a quem mais ele abriu os olhos, mas ele julgou. E isso é se nós entrarmos em juízo. Porque aqueles que creem em Deus não entram em juízo. Mas se as nossas obras, irmão, não se sobrepor àqueles que nos julgam e nos condenam, irmão, então seremos reprovados diante de Deus. Então nós temos que viver a nossa vida dessa forma. Ou seja, né, a gente não deve desejar e nem ter uma pessoa que não é nossa. E eu vou falar essa palavra porque está no texto. Aqui está falando: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. Irmão, o que é de outro, Deus não te deu. Pode ter um prazer nisso, mas haverá julgamento atrás disso. Você assumiu um compromisso com uma pessoa, irmão? Pois é, honre esse compromisso. O adultério é uma agressão moral, cometida porque deveria, irmão. Aliás, é uma agressão moral cometida por alguém que deveria te proteger. Sabe o que é uma criança sendo agredida pelo próprio pai? Ou seja, aquele que deveria me defender é aquele que me faz o mal. É a mesma coisa. Aquele que confiou em você e entregou a vida e fez tudo da vida dela ou dele para você, o adultério machuca lá no fundo da vida e da intimidade dessa pessoa. Às vezes causam sequelas para o resto da vida. Cuidado, irmão. Se alguém nessas condições, Deus chama ao arrependimento. Deus chama para que a gente mude essas condições, irmão. Porque nós não podemos viver nessas práticas, porque o céu não é lugar de traidores, mas é lugar do traidor arrependido. O traidor que se arrepende e que busca a Deus, irmão. Este sim, que se arrepende no fundo da sua alma e se converte. Este é os que Deus veio chamar, os enfermos, para ser curado. Não tire a vida de ninguém, ou seja, não matarás. Eu vou falar tudo conforme está nessa palavra. Só Deus, irmão, pode tirar a vida de alguém sem cometer pecado.
porque é dele a vida. Ele deu, ele tira. A nós não é dado esse poder, né? Não pegue o que é seu, ou seja, não roube. Se contente com aquilo que Deus te deu, irmão. Se contente, é o que Deus te deu, é o que Deus quer te dar. Não fique olhando para aquilo que não é teu e desejando. Isso vai encher o seu coração. Em algum momento você vai pecar. Não olhe para isso. Desvie-se. Não fique o tempo todo desejando uma coisa que Deus não colocou na tua mão. E isso te induzirá à tentação. E por isso você acaba pecando contra Deus. O evangelho, irmão, e a vida com Deus se resumem em amar a todos como Deus nos amou. Amando a todos, irmão, tudo isso que foi falado aqui agora acima será corrigido na nossa vida. O Espírito Santo está dentro de você, meu irmão, justamente para isso, para te ajudar. Ele vai colocar o amor de Deus dentro de você. Ele vai te dar força para que você vence todos os desejos e todas as tentações, mas você precisa querer isso. Você precisa querer se corrigir, você precisa querer se concentrar. E adicionando todos e qualquer outros mandamentos, irmão, tudo isso, somando tudo isso, né? Ele termina em amar o próximo como Deus nos amou. Simples assim. E aqui vem o versículo 11, 12, 13 e 14, para a gente finalizar. Que ele está dizendo assim: e isso digo, conhecendo o tempo que já é hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é avançada e o dia está próximo. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemo-nos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desobediências, nem em dissoluções, nem em contendas e invejas, mas revestindo-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Ou seja, irmão, mais atenção, tenha todas essas coisas como um exercício diário, tudo isso que foi falado, com muita atenção, irmão, vamos ter tudo isso como exercício diário, mas entenda uma coisa, não foque, não fique vidrado nisso, para que isso não te desvie de Deus, da atenção de Deus. Todas essas práticas têm que ser natural dentro de você, e por isso você precisa amar a Deus sobre todas as coisas. Aquela pessoa, irmão, que consegue cumprir todas essas regras sem amor, ele se torna um camarada amante de regras e não tem amor, ele é vazio. Ele consegue cumprir todas as regras, mas automaticamente vai gerando dentro dele um sentimento soberbo e de arrogância, e isso está cheio nas seitas. Você vai ver dentro de uma seita, o camarada não tem televisão na casa dele, ele não coloca uma bermuda, a esposa dele com um coque lá em cima, né? E eles andam de acordo com todas as regras que estão mandando ele andar. E isso faz com que ele se sinta superior aos outros, melhor, eu consigo. E aí tá, sem amor, a denominação fabricou um monte de juízes andando pelo caminho afora, igualzinho aos fariseus. Então entenda, irmão, você tem que ter todas essas coisas dentro da sua alma. Você tem que entender que você tem que fazer o bem, né? Automaticamente você vai estar fazendo isso sem precisar ficar maquinando nisso. Porque quando você se apega demais a esse monte de regra e mandamento, e você só vê isso na sua frente, você nem percebe que você está abandonando a Deus. Você está deixando de amar a Deus. Você está fazendo aquilo por pura prática. Você está fazendo tudo aquilo só para obedecer mandamentos e se inchando, achando que agora você é merecedor de ser honrado pelos homens e, quem sabe, até mesmo por Deus. Deus, irmãos, Ele está nos aperfeiçoando a cada dia e dando sequência na obra salvadora que Ele operou em cada um de nós. E essa pregação de hoje é mais uma orientação, irmão. A gente tem que lembrar de nós na nossa vida, a nossa vida comum, e as pregações têm que ser faladas sobre a nossa vida também. Que Deus queira encontrar alguém aqui que esteja, né, em alguma dessas condições, e Ele esteja deixando entrar essa palavra no seu coração, se consertando, se corrigindo, para que Deus seja glorificado com a sua vida.
Não vamos desperdiçar, irmão. O tempo é pouco. Não desperdice ele, irmão. Corra, porque a gente não sabe, irmão, né? Quando que o Senhor vem nos buscar. Contendas, brigas, né? Ou seja, qualquer tipo de coisa que não edifica a vontade de Deus, isso não glorifica a Deus, irmão. Não se esqueça de Cristo. Tudo isso é por causa de Cristo. Do tanto que Cristo nos amou, hoje nós temos a obrigação de entregar nossa vida para Ele. Senhor, fazendo todas essas coisas te agrada? Sim, então eu vou fazer porque eu te amo. Faça tudo isso por amor, não por medo, não por temor. Então não se esqueça da morte de Jesus a seu favor, irmão, que tirou de nós o medo do juízo, tirou nós o medo da morte. A fé que ele deu para nós é tão poderosa, nem a morte nos traz medo mais, ela não consegue mais nos assustar. Então façam tudo isso pensando nele, irmão. E quando você fizer, você amar o próximo, ainda que você sofra um prejuízo, irmão, quando você colocar em prática, irmão, todos esses ensinamentos, a gente conseguir mostrar ao mundo que nós somos cristãos genuínos, nesse momento você se transforma luz para o mundo, apontando o caminho e a direção, irmão. Que é óbvio, você como um farolete, como uma luz, você vai estar mostrando o caminho que é Cristo. Cristo é a salvação. E para resumir nessa pregação de hoje, irmão, volta a pergunta: como faço para agradar a Deus? Como eu faço para que a minha vida glorifique a Deus? E resumindo tudo isso, irmão, significa, você deve ser o melhor filho, a melhor filha, o melhor pai, a melhor mãe, o melhor vizinho, o melhor empregado, o melhor chefe. Tudo que você for na sua vida, seja o melhor em tudo. Não na destreza. Seja um chefe justo, coerente, correto e que paga o que é devido. Seja um filho que obedece o pai e ajuda o pai, tirando dele o fardo e ajudando a carregar. Não traz trabalho para casa. Ao contrário, você resolve, você ajuda o pai com seus problemas. Você consertar, você é empregado, seja um empregado que não dê trabalho ao seu patrão, mas que ajude o patrão a resolver os problemas que ele já tem, e você será abençoado, irmão. Tudo isso trará bênção. A gente não prega bênção aqui, mas isso é bíblico. Deus vai abençoar muito mais aquela lâmpada que ilumina, mostrando a direção de Deus. Como eu faço para glorificar a Deus com a minha vida? Seja em tudo um exemplo, irmão. Um exemplo, você se torna luz. E vai chegar um momento que pessoas vão se aproximar de você. E aí você vai abrir a sua boca. E com sal, você vai salgar muito bem, né, o coração daquela pessoa com as palavras que Deus vai te ajudar. Que Deus vai te dar. Essa é a pregação da palavra para hoje. Deus abençoe a todos. Volto aqui para nossa irmã Adriana. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Palavra abençoada.